Polícia Federal descobre um plano e ainda desmonta o plano do PCC que tentava matar Sérgio Moro e mais um homem envolvido, né, ali na justiça brasileira. Eles querem vingança contra o Sérgio Moro e claro que pegou força depois de uma declaração absurda de Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu quero compartilhar com você agora, fica ligado, muita atenção. Lula declarou ontem, no dia 21 de março, deixa eu confirmar se foi dia 21, se foi dia 20, mas eu acho que foi ontem mesmo. Ontem Lula fez a seguinte declaração: só vai ficar tudo bem quando e ele fala um palavrão com a letra F, o Moro. Ou seja, quando eu acabar com o Moro, quando eu arrebentar com o Moro, mas ele usou um palavrão. O Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que enquanto esteve preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, só pensava em esse Moro. A declaração foi dada em entrevista para o site esquerdista Brasil 247. Sobre os 580 dias em que passou preso, Lula disse que sentiu muita mágoa. Segundo ele, os métodos da Força-Tarefa da Lava Jato levavam as pessoas a assinarem delações porque não aguentavam a pressão. E ele disse, de vez em quando ia um procurador, entrava lá no sábado, dia de semana, para perguntar se estava tudo bem. Entravam 3 ou 4 procuradores e perguntavam, está tudo bem? Não está tudo bem, só vai estar tudo bem quando esse Moro. É quando eu falava que eu estou aqui para me vingar desta gente. Após essa declaração de Lula, acaba de ser descoberto pela própria Polícia Federal um plano do PCC para matar algumas autoridades, principalmente nos nomes ali, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. A Polícia Federal desmontou o plano da facção para matar Sérgio Moro um dia após a fala ameaçadora de Lula. O senador Sérgio Moro informou em suas redes sociais que fará pronunciamento ainda nesta quarta-feira sobre o plano de organização criminosa para assassiná-lo, de acordo com a operação deflagrada nesta manhã pela Polícia Federal. A PF cumpre 11 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão contra os criminosos que planejavam atentar contra a vida de Moro e de um promotor de justiça cujo nome ainda não havia sido revelado, e ainda sequestrar várias outras autoridades. Os mandados são cumprimento no Distrito Federal e nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e São Paulo. A operação coincide com a confissão de um plano de vingança de Lula contra Moro, revelado durante uma entrevista a um site de notícia nesta quarta-feira. Lula afirmou haver alimentado na prisão, que cumpriu por corrupção e lavagem de dinheiro, o desejo com o Moro. Após afirmar eu tô aqui para me vingar dessa gente, Lula pediu aos jornalistas para excluir os palavrões, mas a entrevista já havia sido transmitida ao vivo. O senador usou as suas redes sociais para anunciar que fará um pronunciamento ainda hoje, mas já agradeceu ao trabalho das forças de segurança. Em seu Twitter, Sérgio Moro publicou o seguinte relato: sobre os planos de retaliação do PCC contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do Senado. Por hora, agradeço à Polícia Federal, Polícia Militar do Paraná, Polícias Legislativas do Senado e da Câmara, Polícia Militar de São Paulo e MPE de São Paulo e aos seus dirigentes pelo apoio. Sérgio Moro rompeu o silêncio contra as ameaças de Luiz Inácio Lula da Silva na tarde de ontem e disse que o presidente quer se vingar do Brasil.
O senador Sérgio Moro rompeu o silêncio e respondeu aos ataques de Lula. Na manhã da última terça-feira, o petista revelou a intenção de se vingar do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, quando percebeu o erro que havia cometido ao confessar os seus planos. Ele pediu que a rádio deletasse os palavrões e, na verdade, querendo dizer, delete o que eu acabei de confessar. Mas a entrevista já havia saído ao vivo e não havia mais como retroceder. A última fala que eu ouvi a respeito de Lula, em uma matéria, não me lembro de qual site, o tema era "Deixe Lula falar", ou seja, o peixe está morrendo pela boca. E agora, uma das mais graves declarações de Luiz Inácio Lula da Silva acaba de sair na mídia, representando mais uma vez o cuidado que a nação brasileira precisa ter quando, insistentemente, através de ações que nós não compreendemos, Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao poder mais uma vez. Moro rebateu as declarações do petista e declarou: "A minha interpretação é que o presidente está se vingando da população brasileira, que o governo não tem apresentado os resultados. Vemos apenas um crescimento pífio, previsto para 0,8% neste ano, em decorrência do grande descontrole fiscal." A declaração de Moro foi feita em uma entrevista à CNN Brasil e em seu Twitter ele compartilha a entrevista e declara: "Respondi às ofensas pessoais do presidente Lula nesse mandato. Ele já ofendeu agricultores, policiais militares, Ministério Público, presidente do Banco Central e até mesmo os livros. Chega de querer se vingar do povo brasileiro." Mas não para por aí. No Twitter, o ex-ministro lembrou as ofensas de Lula. Também recordou os ataques ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e as críticas ao Ministério Público. "Chega de querer vingar do povo brasileiro", protestou Moro, que naquele momento ainda estava inocente do conhecimento do plano desta facção criminosa que outrora já havia declarado que com o PT havia diálogo com eles. Agora este plano macabro para matar não só Sérgio Moro, como outras autoridades e sequestrar outras. Sérgio Moro declarou que vai se pronunciar nesta tarde. Nós estaremos transmitindo aqui para você o pronunciamento de Sérgio Moro no Senado Federal e eu quero que você preste muita atenção para que o Brasil todo saiba do que realmente está acontecendo. A Polícia Federal descobriu e desmontou o plano do PCC para matar Sérgio Moro um dia após a declaração absurda e ameaçadora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para que você entenda como foi feito este plano, a Polícia Federal descobriu que bandidos alugaram imóveis perto de Sérgio Moro para facilitar o crime. Criminosos pretendiam matar e sequestrar autoridades em pelo menos 5 estados. A inteligência da Polícia Federal descobriu que os bandidos que planejavam a morte do ex-juiz chegaram a alugar chácaras, casas e até um escritório na vizinhança do senador pelo União Brasil. Os criminosos também pretendiam matar e sequestrar autoridades em pelo menos 5 estados e de forma simultânea. Os bandidos planejavam a operação simultânea desde o ano passado e, de acordo com fontes policiais, o objetivo seria promover retaliação a uma portaria do governo que proibia visitas íntimas em presídios federais. A ação contra a do Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado, GAECO de São Paulo, o senador e a família passaram a contar com escolta da Polícia Militar do Paraná. O Deltan Dallagnol também fez a sua declaração e disse algo muito forte e muito oportuno neste momento. Ele disse: "Criminosos querem vingança e ferrar Moro, cada um com as suas armas", e claramente aqui em referência à frase ameaçadora de Luiz Inácio Lula da Silva contra o senador Sérgio Moro.
O ex-coordenador da Operação Lava Jato e deputado federal Deltan Dallagnol reagiu à descoberta do plano da facção para matar o senador Sérgio Moro, dizendo estar chocado, indignado e motivado a lutar ainda mais contra o crime. Para Deltan, criminosos querem vingança e ferrar Moro, cada um com as suas armas. Deltan usa o termo ferrar em uma referência irônica à fala de ontem do presidente Lula, com um palavrão nojento no meio daquela frase, que lembrou da época em que esteve preso e pensava em vingança contra o senador e ex-juiz da Lava Jato. Moro foi responsável por condenações por corrupção e lavagem de dinheiro que levaram Lula à prisão pelos escândalos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Com sentenças anuladas por irregularidades processuais, Lula falou que na cadeia falava "só vou ficar bem quando..." Vamos usar a palavra ferrar para eu não falar o palavrão aqui, mas é com F, a mesma palavra. "Só vou ficar bem quando ferrar com o Moro." Chocado, indignado e motivado a lutar ainda mais contra o crime. "Minha total solidariedade a Sérgio Moro", declarou Dallagnol e sua família. "Pessoas de honra que querem e lutam por um Brasil melhor. Os criminosos quererem vingança, querem ferrar Sérgio Moro, cada um com suas armas." O plano da facção do primeiro comando para matar o senador e ex-ministro da Justiça incluía como alvos a sua esposa e deputada federal, Rosângela Moro, seus filhos e o promotor de justiça, Lincoln Gaquia, principal investigador da facção e membro do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo, o GAECO. O parlamentar Deltan Dallagnol ainda destacou: "É importante lembrar que o crime organizado também se preparava para atentar contra a vida de um promotor de justiça do GAECO em São Paulo, em retaliação pelo bom trabalho feito pelo Ministério Público como o isolamento de líderes de facção criminosa em presídios federais." O deputado elogiou a atuação conjunta das instituições contra o atentado do crime organizado contra a vida de Moro e sua família. "É um atentado contra a sociedade e todos os agentes da lei. Foi frustrado pela atuação coordenada da Polícia do Congresso, do Ministério Público e da Justiça. Parabéns às instituições. Obrigado por não deixarem o crime vencer", disse o ex-coordenador da Operação Lava Jato, a operação mais perseguida na nação brasileira. E você? Qual a sua opinião sobre este assunto? Eu te disse que a notícia era séria, era grave, haviam informações importantíssimas e o que mais me chama a atenção é que quanto mais o Lula fala, mais ele se entrega, mais ele confessa seus planos e até mesmo seus crimes. A fala de Lula, na verdade, está sendo a sua própria arma contra o seu governo. Ele tem sido a sua própria oposição. E tudo isso sabe por quê? Porque Deus é especialista em confundir os inimigos. Deus, ele traz à luz aquilo que estava oculto e escondido. E é por isso que nós continuamos a orar pela nação brasileira, para que o Senhor proteja estas autoridades, para que o Senhor guarde a vida daqueles que lutam bravamente pela justiça, pela verdade, por aquilo que é reto e que é íntegro e pelos valores da nossa família e pelos valores cristãos. Por isso, Brasil, não cesse de orar. Ore por estes homens que se levantaram com a missão de defender em justiça a nação brasileira. Ore para que Deus seja estabelecido nesta nação como Senhor dessa nação. Ore para que o Brasil seja transformado pela graça do conhecimento de Deus. Nós precisamos de Deus. Sem Ele, nós nada podemos fazer.